Mais um caso relacionado à Operação Lava Jato segue sendo válido na justiça de outro país, apesar de tudo ter sido anulado pelo STF no Brasil. Depois de achincalhado pelos Estados Unidos, depois de evitado pela justiça espanhola, depois de tomar uma surra de saber jurídico da justiça italiana, dessa vez um tribunal de Londres decidiu que a agência britânica SFO, Serious Fraud Office, né, o escritório, o gabinete das fraudes sérias, que investigue e processa crimes econômicos complexos de alto nível, pode continuar a usar as provas obtidas do Brasil para defender o confisco de 7,3 bilhões de libras esterlinas de um ex-engenheiro da Petrobras, acusado de repassar propinas a ex-colegas. O juiz Mark Wickes, do Tribunal da Coroa Britânica em Londres, escreveu o seguinte na sua decisão, aspas, vale observar que esta situação na qual uma autoridade judiciária do Estado requerido, que é o Brasil, revoga posteriormente e de forma ostensiva a base jurídica interna para o compartilhamento de material de assistência jurídica mútua, que à época havia sido legitimamente compartilhado com o órgão de acusação do Reino Unido, é na experiência deste tribunal, bem como na dos advogados que atuam no caso e daqueles que os instruem, no mínimo, altamente incomum. Você veja que ele foi educado para não falar que o STF brasileiro é corrupto. Por que corrupto? Vamos à palavra. Porque certa vez eu falei tarado para alguém, tive que pagar 100 mil. E tarado, eu não sei se vocês sabem, mas o significado, né, no vernáculo, no bom vernáculo, quer dizer tarar, quer dizer pesar de uma maneira carcamana, de uma maneira desonesta. Tarar é agir com 2 pesos e 2 medidas. Portanto, tarado, em primeiro lugar, no seu significado mais castiço, é agir com 2 pesos e 2 medidas. Então, para mim, um juiz ao qual eu chamei de tarado e tive que pagar 100 mil, e também fui condenado penalmente, e disse isso na defesa, mas todo mundo decidiu ser ignorante, até juiz concursado decidiu ser ignorante hoje em dia. Então eu explico o corrupto. O que é corrupto? Corrupto é uma palavra que vem do latim, a corruptio, que vem do verbo corrompere, que é corromper. O que é corromper? Eu tenho uma estrutura. Por exemplo, eu tenho um celular. Meu celular, muito embora hoje ninguém faça mais isso, né? Ele serve para ligações. Função primária. Se ele para de fazer ligações, ele está corrompido. Então é isso que eu quis dizer. O juiz da Coroa Britânica de Londres disse que o STF é um tribunal corrompido. Por quê? Comum é que a justiça decida conforme o direito. E incomum é quando ela não cumpre a sua função primária. Não é, Eduardo? Você veja que desmoralização. Não? Totalmente, Pavinato. É mais uma para essa sequência de combos, vamos colocar, de tapa na cara do Supremo Tribunal Federal com a composição atual no Brasil. A atual composição. Na verdade, a gente quer nas próximas eleições que salve o STF com a sua competência originária, a sua função primária originária, né? Que é justamente julgar causas de competência constitucional especificamente só. E aí nós tivemos toda essa sequência de atos, e curioso é que não foi somente apontado que é uma situação incomum, apontado como uma situação
altamente incomum. Tá? Tem muita gente que fala, não, mas eu já vi isso, até cansa, isso desgasta na internet. É síndrome de vira-lata, o pessoal usa isso para qualquer coisa. Vira-latismo, não tem nada a ver. O direito brasileiro tem a fonte do direito romano, tem a fonte da evolução pelo próprio civil law, né? A própria fonte da estrutura positivista do direito. Quando a gente fala positivista, eu não estou me referindo necessariamente ao Augusto Comte aqui, a linha da sociologia do positivista. Eu estou me referindo aqui... É como se alguém que estivesse ouvindo tivesse pensado isso. Não, mas alguém... Não é que você falou positivo. Mas eu sei que tem gente que pensa isso aí. Acompanha a nossa audiência, audiência qualificada. Pensa exatamente isso aí. Nem o ministro do STF vai saber o que você está falando. Esses muito menos. Né? Isso eu concordo com você. Você sabe que eu tenho um amigo, sim. eu não vou falar quem é para não ficar feio, que tem uma filha que é juíza. Ela fez o mesmo concurso para juiz que o Toffoli. O Toffoli foi reprovado e ela foi uma das 3 primeiras colocadas. E hoje o Toffoli revisa as decisões dela. Tá bom pra você? Tá bom pra você? É a velocidade do Brasil. Tá né? bom pra você? É o fluxo do Brasil. Infelizmente, tem essas peculiaridades no Brasil. Bom, mas só para concluir o raciocínio, então a gente sabe que a estrutura do Brasil não se desvencilha, né, da parte do Ocidente, do mundo livre, o mundo civilizado. Não! Mas... Vem do Oriente para mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. É o modelo El Chan chinês. já dizia esse modelo chinês. O modelo chinês. Todo mundo gosta, todo mundo deixa. Perfeito. Todo mundo ligado na dança da geisha. Perfeito, Pavinato. É um modelo chinês. Arigato sayonara. É um modelo Isso é japonês. É um modelo chinês da fonte do direito brasileiro criativa, e obviamente, além da fonte acadêmica aí do neoconstitucionalismo que colocou na academia o ativismo judicial. Então é uma vergonha completa. O Brasil está isolado do mundo na geopolítica por meio das decisões e tanto do atual presidente da República e seu ministro de Relações Exteriores, bem como a condução no Supremo Tribunal Federal de composições específicas defendendo o ativismo judicial e agindo dessa forma altamente incomum, Pavinato. E aí, João, onde nós vamos parar? Qual é o próximo país a desmoralizar o STF? Olha, podia ser a Bolívia, né? A Venezuela, né? Eu não duvido que a Venezuela daqui a pouco Não, esteja exatamente. dando banho. Não, eu também não duvido nada, porque tá uma coisa muito constrangedora, a depender do veículo que você acompanhar, você sequer vai ver essa notícia. Então, assim, a coisa está num nível, e como você mencionou anteriormente, hoje o que a gente tem de juristas ou jornalistas que seguem abraçados a essa juristocracia, estado de exceção, seja lá o que for, é um constrangimento para eles próprios e para a própria biografia, porque isso vai ser tratado futuramente. Essas pessoas foram ativas na defesa de todas essas ilegalidades. Então, assim, é uma mancha mesmo na biografia da pessoa. Lembra que a gente falava muito a defesa da biografia? Então, esses aí estão um pouco se importando com a biografia, contando que esse estado de exceção vai perdurar. Então, eles criam toda essa loucura institucional e quando você critica, você é o errado. Vídeo o jornalista do Maranhão que a gente mencionou, o Pablo. Então, assim, é mais um país, mais uma corte que fala para o STF, cara, deixa eu entender uma coisa aqui. Teve toda essa operação, condenações, devolução de dinheiro, aí depois foi o juiz lá numa decisão monocrática do Supremo e derrubou? Falou, cara, aqui não acontece não. Em democracia liberal isso não acontece não. O que é isso? Isso não é sério. Então, é mais uma humilhação para o Supremo, que o Supremo é a delegacia da polícia, né? É a procuradoria, é a imprensa, né? Ela faz um trabalho também de falar o que é notícia falsa, o que não é notícia falsa. É o Supremo Carcará. Pega, mata e come. Não, dá palpite em tudo, no meio dos julgamentos falam de outros assuntos, repercutem, supostamente mandam mensagem para jornalistas ou blogueiras, não sei, lerem ao vivo, falar, olha, o ministro não gostou disso não, hein, turminha? Então, assim, o Supremo... mas pôr ketchup na pizza ele põe, né? É bem desequilibrado. Não, e segue, na verdade... Desequilibrado para pôr ketchup na pizza. O que a gente vê é que a tendência é de um recrudescimento do regime. Em verdade, é isso, como o Eduardo bem disse, a tendência das decisões ficarem mais absurdas e essa turma que passa o pano para o regime tem que fazer um esforço maior para falar, realmente, né, precisa do diploma para jornalista, a Lava Jato estava tudo errado. Uma das teses que eles usam da Lava Jato é quebrou as empresas. Nossa, quebraram as empresas. Vídeo Novo Honor, o Odebrecht, que agora até voltou a ser o Odebrecht, né? Então não é bem que quebrou, né? Eles usufruíram bastante do esquema, né? Infelizmente, um país que
se alguém chegasse no Brasil aleatoriamente, tivesse acompanhado a Lava Jato, parou de acompanhar o Brasil e chegasse agora, ia falar, cara, realmente isso daqui não tem como levar a sério, né? Tudo foi anulado e essas pessoas voltaram ao poder ou à cena do crime, como diria o Geraldo Alckmin.